A apneia obstrutiva do sono é uma doença caracterizada por indivíduos que durante o período do sono fazem pausas na respiração, isso é, a própria apneia. Esses indivíduos eles possuem uma característica anatômica que facilita a obstrução da via aérea e eles vão fazendo de forma contínua uma hipopneia, isso é respiração, o ritmo respiratório vai diminuindo até que eles fazem a apneia verdadeira, isso é, param de respirar. Com isso o nível de oxigênio no sangue cai muito e o cérebro dá um comando para esse indivíduo, acorda e respire novamente. O que ocorre nesses pacientes? Eles têm micro despertares durante a noite, toda vez que o nível de oxigênio do sangue cai e ele acorda, ele tem esse micro despertar e logo volta a dormir. Portanto, muitos desses pacientes nem se lembram que acordaram durante a noite. O que eles vão sentir no dia seguinte é sonolência, cansaço, ausência de memória, dificuldade de aprendizado, irritabilidade. Muitos desses pacientes masculinos podem desenvolver um quadro de impotência sexual e isso acabar atrapalhando ainda mais o relacionamento. Mas qual a causa da apneia? O que ocorre nesses pacientes é uma obstrução da via aérea. Isso é, o mais comum é o tecido da língua, a língua cair para a região. Quando nós estamos dormindo na posição dorsal com a barriga para cima, a língua cai para a posterior, na região da orofaringe e acaba obstruindo o fluxo de ar. Inicialmente essa obstrução é leve, o paciente ronca, produz bastante barulho e com a sequência da hipopneia, dessa respiração em ritmo mais lento, o paciente acaba fazendo a apneia. Quando ele faz a apneia, o nível de oxigênio vai lá embaixo e o despertar do paciente para respirar novamente, normalmente é um despertar conturbado, tumultuado. Então isso faz com que o sono dele seja realmente muito pouco reparador. Normalmente a obstrução está localizada em nasofaringe e orofaringe, que é a região posterior ao nariz e posterior à boca. E os fatores causais dessa obstrução, um deles é a própria obesidade. Então pacientes com sobrepeso ou pacientes obesos, eles aumentam a gordura nessa circunferência do pescoço e da face também, e isso faz com que haja um estreitamento da via aérea. E esse estreitamento por si só já facilita a ocorrência da apneia. Um outro fator relevante é a presença de adenoides e amígdalas hipertróficas que podem obstruir essa via aérea e nesse caso o paciente tem que operar para a remoção desses órgãos grandes que estão causando a obstrução da passagem do ar. Um terceiro fator são aqueles pacientes que usam ansiolíticos, midazolam, clonazepam, diazepam, remédios ansiolíticos para relaxamento que fazem com que o paciente durma melhor. O que ocorre é que o paciente relaxa tanto e acaba ocorrendo a obstrução da via aérea e esse paciente vai fazer apneia. E o mesmo a gente pode fazer para o álcool. O álcool também é um depressor do sistema nervoso central e vai causar um extremo relaxamento do paciente, fazendo com que esse paciente esteja mais propício a episódios de apneia. E por último, uma causa anatômica importante da apneia é a presença da micrognatia, isso é, uma mandíbula muito retroposta, uma mandíbula muito posteriorizada, pequena, que não se desenvolveu adequadamente, que faz com que a musculatura da língua e toda a musculatura supraioideia, ioide é um ossinho que nós temos aqui, eu já dei uma aula de anatomia sobre essa posição da mandíbula e do ocioide, se você quiser pode conferir aqui nesse canal. Essa posição retroposta da mandíbula faz com que a língua também fique retroposta. Isso facilita com que a língua caia para a região posterior da orofaringe, principalmente quando nós dormimos de barriga para cima, posição dorsal, e obstrua a via aérea. O mesmo nós podemos falar do palato mole e da úvula. Pacientes que têm a maxila muito posteriorizada, eles têm uma anatomia que predispõe ao estreitamento dessa via aérea. O que esse estreitamento leva, basicamente, inicialmente, é o ronco. Todo esse tecido mole vibrando produz o som do ronco. Com o avançar da doença, esse ronco pode ir piorando e o indivíduo fazendo os episódios de apneia. E como é feito o diagnóstico dessa doença? Normalmente existe o relato do companheiro desse paciente, que ele está roncando muito e que durante a noite ele faz episódios de paradas de respiração, acordando de forma abrupta, como se estivesse sufocando. E depois volta a dormir rapidamente e nem se lembra no dia seguinte que teve esse episódio. Junto a esse relato da pessoa que dorme junto ao paciente, existe o relato do próprio paciente, de estar cansado, de parecer que não dorme direito, do seu rendimento no trabalho estar ruim, está muito irritado. Isso são sinais e sintomas da doença.
que nós pensamos muitas vezes que essa doença só atinge adultos, e não é, infelizmente não é, isso não é verdade. As crianças podem ter também a apneia obstrutiva do sono, e ao contrário dos adultos, em algumas vezes as crianças elas desenvolvem um quadro de hiperagitação, ficam hiperestimuladas, irritadas e têm uma dificuldade de aprendizado grande. Muitas dessas crianças, por algumas vezes, por dormirem sozinhas e os pais não verem que elas estão fazendo episódios de apneia, podem ser diagnosticadas de forma errônea como portadoras de distúrbios de aprendizado ou distúrbios de hiperatividade. E o fechamento do diagnóstico é feito por um exame chamado polissonografia. A polissonografia é um exame feito numa clínica, o paciente vai até essa clínica e ele dormirá na clínica. Serão instalados alguns monitores nesse paciente e durante todo o seu sono ele será monitorado em relação a quantos episódios de apneia fez, quanto tempo essas apneias duraram, quantos despertares noturnos ele teve. Junto a isso, os monitores estarão gravando a atividade cerebral, o eletrocardiograma desse paciente, a pressão arterial, o nível de oxigênio do sangue e alguns outros fatores que, ao final de tudo isso, darão a classificação dessa apneia, se ela está presente ou não, e a gradação, a gravidade dessa apneia. Quanto maior o número de apneias durante a noite, de maior número de despertares, mais grave será a doença. Baseado no diagnóstico e da gravidade da doença, nós vamos propor o tratamento ao paciente. Um dos tratamentos iniciais é a perda de peso, para a redução da gordura na região do pescoço, para liberar esse estreitamento da via aérea, bem como a ausência de uso de ansiolíticos, álcool, qualquer medicação que possa causar o relaxamento acentuado desse paciente. Em pacientes que não respondem bem a essa terapia conservadora, existe o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho que vocês estão vendo aqui em cima, é um aparelho que manda um fluxo de ar contínuo para a via aérea do paciente. Então o paciente vai usar uma máscara no rosto e esse paciente vai mandar uma pressão contínua de ar que fará com que a via aérea desse paciente não consiga ser obstruída. O CPAP é um tratamento fantástico, que tem bons resultados nos pacientes. O grande problema é a aderência do paciente ao tratamento, porque o uso da máscara incomoda o paciente, bem como o barulho do aparelho, que incomoda não só o paciente, como também o companheiro desse paciente. Diante desse porém do tratamento com CPAP, algumas técnicas alternativas foram propostas, algumas delas com bastante sucesso. Uma delas é o uso de aparelhos intraorais que o paciente encaixa na maxila e na mandíbula, e esse aparelho ele faz um avanço da mandíbula. Então essa parte inferior ela é avançada, fazendo com que toda a musculatura supraioideia dessa região seja avançada junto, e com isso a língua também vem para frente. Isso causa uma desobstrução na região posterior da boca. No entanto, como o CPAP, o aparelho gera incômodo também e pode ser um problema na aderência ao tratamento. E por último, nós temos as técnicas cirúrgicas. Uma das técnicas se chama úvulo-palato-faringoplastia, isso é uma plástica de toda essa região da orofaringe, da região posterior da boca e do nariz. Essa cirurgia teve resultados muito promissores inicialmente, mas conforme esses pacientes eram acompanhados, verificou-se que grande parte desses acabam desenvolvendo novamente a apneia. Então hoje em dia essa cirurgia foi deixada um pouco de lado e ela é indicada apenas para alguns casos específicos. Uma outra técnica cirúrgica que vem tendo bastante sucesso é a cirurgia ortognática, que é a cirurgia em que nós fazemos o reposicionamento ósseo da mandíbula e da maxila, de um ou do outro ou dos dois conjuntamente. Essa cirurgia ela faz mais ou menos o movimento que o aparelho faz. Ela traz a mandíbula para frente e a maxila também para frente. E esse movimento faz com que toda a estrutura do palato mole, úvula e língua venham para frente. E isso faz com que o paciente, durante a noite, não obstrua e, portanto, não ronque e não tenha apneia. É claro que todo paciente tem uma característica própria, uma queixa própria e um grau de doença. E esses tratamentos serão indicados conforme essas características individuais de cada paciente. O mais importante que você deve saber e orientar aqueles que não sabem é que a apneia é uma doença extremamente prevalente na população e muitas vezes o paciente não sabe que a possui. E ele pode sofrer todos os efeitos colaterais dessa doença, que não incluem apenas o sono, o cansaço, a falta de rendimento no trabalho. Inclui também a hipertensão arterial, o risco aumentado de infarto, de AVC, do derrame. Por isso, saber como essa doença ocorre é importantíssimo para que esses pacientes não fiquem sem diagnóstico e possam ter um tratamento adequado para o seu problema. Espero que você tenha gostado dessas informações. Se elas forem importantes para você e acha que podem ser importantes também para outra pessoa, por favor, compartilhe.
Se você gostou desse vídeo, assine esse canal. Toda semana eu faço um vídeo sobre cirurgias da face ou primeiros socorros. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Pera aí, não vai embora não. Acabei esquecendo de falar que esses pacientes muitas vezes se beneficiam da alteração na posição de dormir. Então, se nós dormirmos na posição dorsal, com as costas viradas para baixo, a língua acaba caindo, em virtude da gravidade, para a região onde causa obstrução da via aérea. Se esses pacientes dormirem lateralizados, eles virarem para o lado, essa língua não vai cair para a região da via aérea, eles vão ter uma melhor respiração e com isso um sono mais reparador. Então essa é a última dica, pacientes que fazem apneia e estão roncando muito, melhor dormir de lado. Grande abraço, tchau!